Eu continuo atônito. Eu gosto dessa expressão. Faz tempo que eu não usava a expressão atônito. Não afônico, mas atônito. Afônico é ruim. Eu fico pensando o seguinte: como é possível um país funcionar como nós funcionamos? Há uma fratura entre as instituições de Estado e a sociedade. A sociedade funciona bem. As pessoas trabalham, se dedicam, formam suas famílias, estudam seus filhos, abrem novos negócios, são inventivos. O brasileiro é muito inventivo. O Brasil fez uma revolução agrária que ninguém conhece, que é do Centro-Oeste, que é o Brasil que deu certo, que o Brasil não conhece. Virou o celeiro do mundo, não só do Brasil. Tem na área de tecnologia inúmeros avanços, brasileiros que se estudam, que têm grandes sacadas, tal. Então nós somos um grande país, porém há uma fratura entre essa sociedade viva, rica, inovadora e as instituições de Estado. Aí é o caos. É como se fosse uma noção de tempo. Uma tivesse no longínquo passado e o Brasil tivesse na modernidade no século XXI. Essa fratura vai ter de ser resolvida um dia, porque num país não pode funcionar de eterno dessa forma. Eu digo isso pegando um exemplo entre tantos, mas é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é de uma época que nem teria STF. Não vou imputar isso ao período imperial, no qual não havia um Supremo Tribunal Federal, né? Porque o período imperial as leis funcionavam com vários problemas. Evidentemente é difícil falar do período imperial sem lembrar a terrível chaga da escravidão. Mas o sistema legal funcionava. Poxa, eu poderia lembrar o Perdigão Malheiros, ia citar aqui um monte de gente, mas não vem ao caso, o Visconde do Uruguai, etc. tal. Mas, deixando isso de lado, como é possível ter uma pessoa como Gilmar Mendes na Suprema Corte? Ele não é o único, mas eu queria dar um exemplo. Ele disse ontem aqui em São Paulo, eu volto a lembrar essa frase, que é um negócio assim inacreditável. Diz esse senhor, que se proclama grande intelectual, é nada, é tudo mentira. Diz ele: se vocês quiserem encontrar um petista hoje, vão ao meu gabinete. O pessoal tem brincado que ali é o pátio dos milagres dos petistas. Não é possível. Quer dizer, o gabinete dele está aberto para um partido político salvar criminosos, como o presidiário Lula, como o presidiário Antônio Palocci, como o presidiário que tem várias condenações, José Dirceu, que tem de voltar para o presídio, e toda uma organização criminosa travestida em partido político. Então o gabinete dele está aberto, não ao povo brasileiro, a qualquer um de nós que poderia demandar uma fala, uma entrevista, uma conversa com o ministro da Suprema Corte. Ele está lá a serviço do PT e ele disse isso claramente. Repito, palavras de Gilmar Mendes em São Paulo: se vocês quiserem encontrar um petista hoje vão ao meu gabinete. O pessoal tem brincado que ali é o pátio dos milagres dos petistas. O país não funciona assim. Uma Suprema Corte não pode funcionar a serviço de um partido político para salvar o maior criminoso da história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Isso uma hora vai ter de acabar. Nós vivemos a crise terminal dessa república. Terminal. Essa república deu o que tinha de dar. Essa Constituição, que completa 30 anos, deu o que tinha de dar. Eu acho, fazendo um breve paralelo histórico, que nós estamos mais ou menos em 1958 na França. Não temos a Guerra da Argélia, que era um problemão, mas temos uma coisa pior que a Guerra da Argélia: a corrupção, que tomou todo o aparelho de Estado brasileiro, né? A Quarta República, criada em 44, na França, após a libertação, foi até 58 e fracassou. E foi resolvida em 1958 essa pendência por De Gaulle, que impôs uma nova Constituição, que foi aprovada por plebiscito, e ele, em 1962, só em 62, foi eleito diretamente presidente da República tal. Essa Constituição é tão importante que inspirou a Constituição Portuguesa, por exemplo. Os 2 turnos vêm dali, da Constituição de 1958, que outros países vão adotar. O primeiro na América Latina foi o Equador. O Brasil adotou em 1988. Eu acho que nós estamos muito próximos àquilo. Essa fratura entre sociedade e Estado tem de terminar. E terminar, assim espero, com a vitória da sociedade.